Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a história de agora se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2. E o cenário é o seguinte, né? Davi estava em Ziclag havia 3 dias após aquele sequestro lá dos amalequitas, né? Toda aquela treta doida lá. E ele estava meio que reconstruindo a cidade, né? De boa lá, sem notícias da guerra entre Israel e filisteus, né? Quando chega aí um sujeito, um forasteiro, né? Com a cabeça cheia suja, cheio de cinzas e todo sujo e tal, e dizia que ele era estrangeiro, né? Um amalequita, né? Provavelmente ele nem sabia que acabava de estar em treta lá com os amalequitas. Então ele se identifica como um amalequita e quando ele diz que ele passou ali naquele local onde houve a batalha e viu que ele deu notícias de que Saul e seus filhos estavam mortos, né? E Davi pergunta, mas como você sabe? Aí ele conta uma historinha fake, né? Olha, é o seguinte, eu estava passando lá, aí quando eu vi Saul lá fraquinho das pernas, né, com cãibra, e ele falou, me mata, porque senão enfim, eu vou morrer aqui na mão dos inimigos e tal. Então disse ele que subiu até onde Saul estava, né, e o matou, e trouxe para Davi o bracelete, né, e a coroa, né. Como os filisteus só foram lá no dia seguinte, provavelmente acharam o corpo sem o bracelete, sem a coroa, né? Mas provas que Saul ia para a guerra com toda a pompa, né? Iria com seu manto, né? Que Davi cortou uma orla certa ocasião. Ele ia com seu manto, com a sua coroa e com seus braceletes de ouro, né? Então por isso que era fácil Eu sou na rica! batalha. Enfim. Então, assim, ele contou essa história, né? Ele diz que matou lá, acabou de matar, dar o sofrimento na coisa, e ele achou que com isso ia ter um moral lá com Davi, né? Poxa vida, eu fiz um grande favor. Mas na verdade foi justamente o contrário, né? Então, constatando Davi que realmente Saul era morto, lamentou muito, chorou muito e tal, e teve todo um lamento lá por seus homens e mandou matar o Amalequita, né? Porque Morri! ele atentou, né? Ousou, né? Matar, enfim, atacar o ungido do Senhor, né? E aí, depois de sabendo disso, Davi então consultou a Deus, né, e falou: Olha, será que eu devo voltar agora para minha terra? Não devo, porque Israel está sem comando, está aquela bagunça toda, os filisteus ganharam a guerra. Então Deus disse assim: Não, vai para Hebron. E então Davi foi lá para Hebron, né, mas foi lá com toda a pompa, foi lá com seus homens de malicuia, né, com todos os seus homens, com as famílias, os filhos, suas duas esposas, etc. Chegando lá em Hebron, né, e os homens de Judá o coroaram rei, e ele ficou reinando lá como rei de Judá, né, apenas de Judá. E enquanto isso, nesse ínterim, Abner, né, já pega lá, parece de alguma forma ele conseguiu salvar um dos filhos de Saul, né, sendo que os três mais velhos morreram, mas havia um filho mais novo chamado Isbosete, que Abner de alguma forma o salvou daquela chacina toda, né, do morticínio todo proposto, feito pelos filisteus, e agora Abner o coroa, né, Isbosete como rei de Israel, né. Numa história anterior eu pergunto onde é que estava Abner que não protegeu Saul, né, ou então não morreu junto, né? Cadê Abner? Cadê Abner? Ué? Né? Onde está o Oli? Então agora a gente descobriu aonde exatamente estava Abner, provavelmente protegendo o filho mais novo do rei, né? Ou talvez até mesmo com o intuito de fazê-lo rei mais tarde. Enfim, a gente não sabe. Não tem como saber. Fato é que Abner agora proclama Isbosete rei de Israel, né? Sou Mas não rei! satisfeito, Sou Abner achou que rei! Sou Isbosete deveria rei! reinar sobre toda Israel, não só sobre as 11 tribos, né? Ou 10, mas sobre todo Israel. Então acontece aí, rola uma guerra civil entre a casa de Saul, né? No caso representado por Isbosete e seu general Abner, e a casa de Davi, né, representando pelo próprio Davi, e seu general agora Joabe, né? Joabe, sim, Joabe que era sobrinho, né? Como nós sabemos que era sobrinho de Davi, né? Filho de uma das irmãs dele, né? Então Joabe agora era Joabe, Abisai, né? E Azael, né? Os três irmãos, né? E três sobrinhos de Davi estavam meio que à frente lá do negócio. E houve então uma grande, né, guerra civil entre uma casa e a outra casa. E até que, inevitavelmente, as duas tropas, nos dois exércitos se encontram, né? Cada um de um lado do riacho, e Abner propõe o seguinte: olha, a gente é irmão, não precisa brigar por causa disso. Vamos fazer o seguinte:
cada um escolhe aí 12 campeões, né? 12 cabra forte mesmo, cabra macho mesmo, brabo, 12 brabo aí. Bota os 12 brabos, os meus 12 brabos contra os seus 12 brabos, a gente briga e o que ganhar, ganha a guerra. Firmeza? Aí Joabe, beleza, tá bom, fechado. Então Joabe escolheu 12 caboclos lá, um forte, bom, e Abner, por outro lado, escolheu outros 12 e botaram os caras para ver o que ia acontecer, né? Então, interessante é que os 24 fizeram o mesmo gesto, né? Seguraram a cabeça do seu oponente com a mão esquerda e com a mão direita golpearam com a espada, de forma que os 24 caíram praticamente ao mesmo tempo mortos. E aí não adiantou nada, né? Então teve que rolar a guerra mesmo. E aí uma sangrenta guerra se instalou naquele exato momento depois da morte lá dos 24, né? Enfim, aí rolou aquela guerra toda e tal, e aquele embate e tal, até que as forças de Davi começaram a ganhar uma certa vantagem, né? Vantagem, até que ganharam a batalha e a galera de Abner começou a correr, né? Foram perseguidos pelos homens de Davi. Pois bem, e aí chegou até um ponto, né, que os três irmãos, né, como eu já disse, né, Abner, Joabe, né, e Abisai, começaram a perseguir, né? Então, enfim, é interessante a particularidade de cada um dos três, né? Joabe era o irmão do meio, ele tinha a capacidade de liderança, é claro que ele era um hábil soldado, mas ele era um grande líder, né? Abisai, o mais velho, era um valente, ele tinha feito assim coisas memoráveis, né, durante a sua batalha. Ele era o mais forte, além do mais velho, ele era o mais forte e mais valente dos irmãos. Ele fez coisas absurdas de matar vários homens sozinhos e etc, né? Ele era muito valente, né? E tinha também o Azael mais novo, né? Bem mais novo provavelmente, mas ele tinha a particularidade que era a velocidade. Ele corria feito uma gazela, né? De forma que ele corria muito, além de ser o mais jovem, ele corria muito. Então quem chegou mais perto de Abner nessa perseguição, de forma que Abner olhou para trás e mesmo perseguido conseguiu dialogar com ele, né? Interessante, naquele tempo, apesar da distância, as pessoas conseguiam dialogar, né? Não tinham tanto barulho como hoje, né? Então as coisas conseguiam se fazer ouvir, apesar de certa distância. Então Abner fala para ele, olha, é melhor você não parar de me perseguir, porque se eu tiver que te matar, com que cara que eu vou olhar seu irmão depois, né, Joabe e tal? Então, melhor desvia aí para direita e para esquerda, pega um soldado ou outro e tal, mas Azael não quis saber, continuou perseguindo. E quando ele chegou a uma certa distância já considerável, quase botando a mão já, né? E aí o Abner então deu um golpe de lança contrária, né? Geralmente a lança era para frente, ele deu um golpe para trás com sua lança e matou na hora o jovem Azael, né? E quando Azael caiu morto, as pessoas, todo mundo que via Azael morto no meio do caminho, pararam de perseguir os homens de Abner, né? Menos os dois irmãos, que agora estavam com sangue nos olhos, né? Queria vingar, né, a morte lá do irmão mais novo. Mas aí Abner já estava uma distância considerável, né? E de cima do morro, o Abner falou, olha, é o seguinte, a gente é irmão aqui, vamos parar com esse negócio, vai dar ruim e tal, vamos dar uma trégua, já perdi muitos soldados e tal, vamos dar um... Então o Joabe realmente resolveu acatar, né? Já estava cansado, já estava dando o pôr do sol, ele falou, não, tudo bem, vamos dar uma trégua aqui, né? Morreram só 19 do meu, 350 do seu, mas beleza, a gente se encontra numa outra ocasião, né? Mas Joabe já estava com aquele sangue, assim, mas isso sabia que no seu íntimo já estava certo, tanto ele quanto Abisai, o irmão mais velho, que aquilo não ia ficar assim, eles iam vingar a morte do seu irmão mais novo. Mas por enquanto a treta parou por ali, né? Abner seguiu o seu caminho e Joabe recuou e seguiu numa direção contrária, né? Enfim. Só que aí a guerra, né? A guerra entre Israel entre as forças de Davi e as forças de Saul continuaram, né? E Isbosete queria reinar a todo tempo, né? Enquanto Davi queria apenas se defender, enfim, não tinha grandes pretensões. Mas agora a guerra já estava num patamar que um que realmente queria suplantar o outro. Então a guerra aí
continuaram, né? Então já estavam de lados opostos, né? Agora, o que aconteceu aí, como vai ser o desfecho dessa guerra, isso aí já vai ser um assunto para uma próxima história. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, já que está aqui até agora, né? Chegou até aqui, né? Deixa aí o seu like, não curta nada, né? Para fortalecer a gente. Ative o sininho caso, né, para que o YouTube avise de um outro vídeo que tiver, que a gente postar. Comente se achar interessante, compartilhem. Fique com Deus e pense nisso.